Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente nessa segunda edição falar sobre as declarações de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acerca da Liga Brasileira, criticando a fala do presidente do Flamengo, BAP. A gente vai dar voz aqui à mandatária do Palmeiras e, é claro, ouvir a sua opinião. O que você acha, você torcedor do Flamengo e você torcedor de todos os outros clubes envolvidos nessa ideia nova que é a criação da Liga Brasileira, mas que tem enfrentado aí alguns óbices, principalmente com o Clube de Regatas Flamengo, através do seu presidente fazendo joguinho duro. A gente já fez uma crítica aqui e volta a fazer essa crítica, dessa vez amparada também pela fala da presidente de um dos clubes mais importantes do Brasil e da América. Vamos falar também sobre o empresário Fábio Melo, que num podcast resolveu fazer críticas a todos os clubes, né? Ao Vasco, ao Botafogo. Só não critica empresário de jogador, não é isso? A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Eu quero agradecer muito a você que está ligadinho aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Aqui a gente trata dos bastidores do mundo da bola. Se você curte, se você se amarra no conteúdo, se você tem uma sugestão, uma crítica a fazer, escreva nos comentários. Mas a gente quer que você participe do nosso conteúdo. Não deixe de participar, tá certo? E é claro, curtiu? Deixa o like e compartilha com geral, porque o que a gente vai falar aqui agora diz respeito a todos os times, principalmente os 40 clubes do Brasil que disputam as séries A e B. Eu quero trazer primeiro aqui a fala da Leila Pereira, que de forma muito elegante não criticou diretamente o presidente do Flamengo, mas as suas palavras, para bom entendedor, meia palavra basta. E a Leila falou algumas, tecendo comentários sobre a criação da Liga de Futebol no Brasil. Se liga só. Essa semana teve uma fala muito forte do BAP, presidente do Flamengo, dizendo o seguinte: olha, se alguém esperar que o Flamengo abra mão de qualquer parte do seu dinheiro, não tem liga, o Flamengo não participa. E nessa fala ele ainda fez um chamado a outros clubes, incluindo o Palmeiras. Como é que a senhora viu a fala do BAP? Olha, eu vi a fala do BAP, eu não posso falar pelo Flamengo, porque eu não falo por outros clubes, eu falo pelo Palmeiras, tá? O que eu entendo é que o Palmeiras, vou falar do meu clube, tá? Não vou falar de outros clubes. O Palmeiras, ele precisa de outros clubes para jogar. Eu jamais vou ter uma postura prepotente de dizer que o Palmeiras é maior que o futebol brasileiro, porque não é, tá? O Palmeiras precisa de outros clubes. O Palmeiras não joga sozinho. O que eu gostaria é que o futebol brasileiro fosse todos os clubes fortes, porque só assim você valoriza o produto que é o futebol brasileiro. Não adianta o Palmeiras jogar com clubes completamente quebrados, completamente inferiores, estou dizendo até financeiramente, não inferiores como instituição, porque eu trato todos os clubes de uma forma igualitária. Então, para você ter um futebol forte, um produto que interesse ao mercado exterior, você tem que fortalecer todos os clubes. Então, se sentarmos todos juntos, nós chegarmos à conclusão, com bom senso, que o melhor seria dividir melhor esse bolo, o Palmeiras está sentado, sem outra conversa, eu tenho bom senso. Eu jamais achei e jamais acharei que o Palmeiras é maior que o futebol brasileiro, que nenhum é. Entendeu? Eu não posso jogar sozinho, eu preciso de outros clubes. Entende? Então, eu penso diferente do presidente do Flamengo. Olha, vocês que conhecem aqui o canal sabem que vez ou outra eu tenho opiniões divergentes, às vezes até antagônicas, em relação a Leila Pereira. Mas uma coisa é fato. A administração dela no Palmeiras é uma administração vencedora. Ela, como muito bem disse, fala em nome do Palmeiras, luta pelos direitos do Palmeiras e quer, obviamente, que o Palmeiras esteja numa liga em que haja mais dinheiro, em que haja mais visibilidade, principalmente o Palmeiras, que assim como o Flamengo, como o Botafogo, como o Fluminense, disputou uma Copa do Mundo de clubes. É lamentável você, após sair de uma Copa do Mundo de clubes, jogar um campeonato em que a equipe rival, repito, falei isso na primeira edição, falo em todas as edições que eu acho isso nojento no futebol brasileiro. Ligar sistema de irrigação no ataque adversário. Apagar as luzes do estádio, apagão no estádio, no momento em que o seu time está perdendo. Invasão de torcida.
abrir a guarda para que o torcedor X, a torcida organizada Y, invada o estádio no momento. Isso sempre aconteceu no futebol brasileiro. Eu estou dando pequenos exemplos aqui, né? Pequenos exemplos. Mas o futebol brasileiro precisa sair desse lugar comum. Precisa sair dessa coisa vira-lata que muitos achavam, né, antes dessa Copa do Mundo. Mas os clubes não são vira-latas. O problema é que o campeonato, ele insiste em ser vira-lata. Quando a gente tem campos como esses no Brasil, gramados como esses no Brasil, abaixo da linha da vergonha, e atitudes como a de alguns dirigentes, a de algumas administrações, não dá. E por isso que a fala da Leila Pereira, ela é muito importante no sentido de, se é para todo mundo jogar um campeonato sério, com gramados sérios, com rivais sérios, com arbitragem séria, com a linha de impedimento séria, em tecnologia de verdade, vamos sentar e vamos conversar. E outra, ela mandou muito bem, o Palmeiras não é maior do que nenhum outro clube, o Palmeiras não é maior do que o futebol brasileiro. Esse papo do BAP é papo de quem não quer perder privilégio. É papo de quem não quer ver o futebol ser moralizado. É papo de quem não quer ver o futebol nivelado por cima, porque nivelamento não interessa, para quem sempre foi privilegiado. E aí esse papo de, mas é a maior torcida. Mas é 40 milhões. Já falei aqui, não são 40 milhões assistindo o Flamengo. Porque ao Flamengo, se fosse 40 milhões assistindo ao Flamengo, a Flá TV se bastaria. E não tem 40 milhões ali. Então esse número fictício, o Flamengo, assim como o Palmeiras, precisa de todos os outros para compor um campeonato. Porque se o BAP continuar com esse discurso, vai ter campeonato à revelia do Flamengo. Vai ter campeonato à revelia. Agora, uma situação que já poderia estar encaminhada, não está, porque existe um presidente achando que o seu time é mais importante do que A, B, C, D e do que o futebol brasileiro. E o futebol brasileiro está virando as costas para o BAP, não para o Flamengo. O Flamengo é um patrimônio, mas para o BAP, que representa o Flamengo, o futebol está virando as costas. As coisas vão acontecer e futuramente o BAP será responsabilizado por o Flamengo perder uma fatia gigantesca de dinheiro por não querer sentar, conversar e fazer concessões. O problema do amadorismo, que impera muitas vezes no Flamengo, é não conseguir enxergar um palmo à frente. O Flamengo vai ganhar muito mais dinheiro do que ganha. Mas vai ganhar só 3 vezes mais do que o Sport, 4 vezes mais do que o Sport, mas vai ganhar 3 vezes mais do que ganha hoje. É isso que não está entrando na cabeça de quem está à frente do Flamengo hoje, atrapalhando a evolução do futebol brasileiro, atrapalhando a criação da Liga. Então eu assino embaixo do que a Leila Pereira falou. Eu acho que essa postura de defender o seu clube, sim, mas fazer as concessões necessárias para que o campeonato realmente se transforme num campeonato de verdade, onde a gente possa vender direito de transmissão para praças que hoje não consomem o futebol brasileiro exatamente por conta dessa vira-latice do nosso campeonato, responsabilidade de alguns dirigentes. Então, assina embaixo aí do que a Leila Pereira falou, parabéns à mandatária do Palmeiras. Agora, a nota lamentável aqui, vocês sabem a minha opinião sobre empresário de jogador de futebol, tá? É a pior raça que tem no meio do futebol. Até pior que dirigente amador. E um desses empresários, o Fábio Melo, né, que é empresário do Adson, ele reclamou muito do Vasco, em relação, obviamente, à questão do Adson, né, que o Vasco tomou transferban exatamente porque não paga isso, não paga aquilo e tal. Reclamar do Vasco, ok, porque não paga, ok. Só que, curiosamente, o empresário deixa para reclamar depois de negociar o seu atleta. Por quê? Porque eles recebem exatamente na transferência, na negociação, é nessa movimentação de um lugar para o outro. Por isso que eles não gostam de jogador nenhum, muito tempo, criando identidade com o time, não. Pintou uma proposta lá da Tunísia, lá da ilha da Tasmânia, eles ganham nas transferências, então eles não estão nem aí para a carreira de quem eles representam, não estão nem aí se o jogador vai ser feliz, se vai ser infeliz jogando na ilha da Tasmânia. Eles querem a transferência e ficam enchendo o saco do jogador, aliciando o jogador, fazendo
chantagem emocional com o jogador para tirar o cara do lugar para jogar no outro. O que vai acontecer lá no outro lugar, para eles não interessa. Eles já receberam o deles, eles não vão para lá, não vão morar lá, não vão. Aí vem agora criticar o Vasco. Por que não olhou antes a situação do Vasco antes de colocar o Adson lá dentro? Sabe que o Vasco tem dificuldades financeiras, por que não foi falar antes? E ainda falou uma asneira lá sobre o John Textor, acionista majoritário do Botafogo, que ele está humilhando o futebol brasileiro. Vocês, empresários, que humilham os seus atletas, vocês é que desmerecem as famílias dos seus atletas. Vocês são a pior coisa, aves de rapina mesmo, que destroem o futebol brasileiro. Reclamando, porque o John Textor comprou o Jair do Santos, já vendeu e não pagou. Mas vai pagar, pô. Vai pagar. Cadê o Santos reclamando? Tem alguém aí, produção? Uma nota aí do Santos reclamando? Não tem. Não tem. Aí o empresário, que nem é empresário do Jair, reclamando de o John Textor comprar um atleta com prazo X para pagar e já vendeu o atleta. Qual o problema disso? E não ter pagado ainda o Santos? Isso é entre Botafogo e Santos. Eu não vi em nenhum momento o Santos reclamando ainda dessa situação. Botafogo e Atlético Mineiro teve a negociação do Júnior Santos. O Atlético Mineiro não pagou nenhuma parcela, o Botafogo foi lá e reclamou. Todo mundo ficou sabendo que o Atlético Mineiro estava devendo. Em nenhum momento eu estou vendo a diretoria do Santos falar sobre o assunto. Aí vem um cara de fora, que não está na negociação, para falar esse monte de asneira. Porque o Botafogo foi campeão, o Flamengo, o Palmeiras, o Fortaleza tem suas contas direitinho, não sei o quê. Você tem acesso ao balanço financeiro? Você já teve acesso ao balanço financeiro do Botafogo? Para falar que a conta está direita ou se não está? Eles só falam asneira. Para empresário de jogador quieto já é um problema. Quando fala, pior ainda. Lamentável, né? Lamentável. Aves de rapina. Minha opinião sobre esses caras, todo mundo sabe, eu deixo muito claro. Lamentavelmente, o jogador não consegue conduzir a sua carreira sozinho. E muitos deles deixam tudo na mão do empresário. Esse é o problema. Você ter alguém para te ajudar, beleza. Agora, você deixar tudo na mão do empresário, aí a gente sabe que é problema. E alguns comandam. Não é o caso do Fábio Melo, porque ele empresaria jogadores que quase ninguém conhece, né? Mas os grandes, esses são problemas. Influenciam até em convocação de seleção brasileira. Mas isso vocês já viram aqui no Dois Toques. Para quem quiser pesquisar sobre isso, é só digitar aí no Dois Toques. A gente já falou sobre isso aqui, sobre o poder dos empresários em convocação de seleção brasileira. Enfim, minha opinião está dada, vocês já sabem muito bem. Eu fico por aqui. Beijo grande para vocês e até amanhã na próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.